Beleza. Vai. Calma. Vamos lá. Então, o que é a empresa LiveUp e quando foi criada? Tá bom. A LiveUp foi criada há 3 anos e meio, quase 4 anos, na verdade, foram 2 fundadores, o Vitor e o Henrique. Eles eram colegas de turma na Poli, em engenharia, e eles tinham ido para o mercado de trabalho, e nesse mercado de trabalho eles se depararam com uma dificuldade que era conseguir se alimentar bem trabalhando, ou seja, aonde que você poderia comer na hora do almoço, no intervalo, e ainda conseguir manter uma dieta que fosse saudável e sustentável para o meio ambiente. Na época, o Vitor trabalhava no mercado financeiro, o Henrique, se eu não me engano, trabalhava na indústria, e eles vieram com essa ideia, eles pediram demissão, eles arrecadaram, na época, algo em torno de R$1 milhão entre os parentes e amigos, por acreditarem na ideia, e eles vieram com essa solução de comida congelada saudável, que trabalha com ultracongelador. Então, o ultracongelador é um equipamento que ele congela o alimento muito rápido, a menos 40, então você tem uma menor perda de nutrientes. E eles começaram também a trabalhar com os do's e don'ts do Whole Foods. O Whole Foods nos Estados Unidos é um supermercado muito sustentável, que tem algumas questões de não trabalhar com conservantes, aromatizantes e alguns produtos que possam vir a fazer mal para o organismo. E também tem uma cadeia totalmente sustentável, e eles acreditam muito nisso, então eles implementaram os do's e don'ts do Whole Foods dentro da LiveUp. Paralelamente, o Henrique vem de uma família de pequenos produtores. Ele entendia bastante dessa cadeia, de como que o produto orgânico chegava tão caro no supermercado, porque tinham vários atravessadores. E ele entendeu que a melhor maneira da gente conseguir oferecer produtos orgânicos era romper esses atravessadores e ir direto no pequeno produtor, garantindo uma compra da oferta inteira deles de produto. Ou seja, a gente ajuda com microcrédito o pequeno produtor, a gente já faz uma compra anterior, uma compra inicial grande, para que eles possam se capitalizar e voltar a plantar e saber para quem que vão vender. Então, com isso, a gente conseguiu oferecer comida saudável para 220 mil pessoas mês, sendo que 70% a 80% é orgânico. A gente tem uma grande dificuldade pela sazonabilidade dos orgânicos, então é por isso que a gente consegue só 70% a 80%. Num preço acessível, de R$17 a R$35 a refeição, e com uma entrega agendada, super eficiente. Final de 2018, eles começaram a perceber que precisava tinha uma outra demanda no mercado, que não era só a compra planejada. Então, aquela compra que eu penso assim, eu vou comprar toda semana e produtos para eu conseguir jantar, por exemplo. É aquela demanda de, tipo, tô no meio do trabalho, tô morrendo de fome, eu preciso comer alguma coisa. Com isso surgiu a ideia de lançar as Cloud Kitchens. As Cloud Kitchens são restaurantes sem salão. Elas são conhecidas como Cloud Kitchens, Dark Kitchens ou Ghost Kitchens. Basicamente, elas são uma operação 100% delivery. Com essa operação, você tem algumas vantagens, que, além de oferecer comida fresca, ou seja, comida quente, sob demanda, você consegue otimizar os custos, porque você não precisa estar num ponto comercial muito caro, você pode estar numa rua que não tenha tanta passagem de pedestres, e você pode operar vários restaurantes dentro da mesma estrutura. Então, com isso surgiu a Cloud Kitchen da LiveUp, onde eu sou a head do projeto, eu sou a diretora dessa unidade de negócio. Nessa segunda-feira, a gente lançou a primeira cozinha, onde a gente começou a operar com saladas, mas a ideia é que a gente opere 5 culinárias em cada cozinha. E o nosso desafio é, até 2021, a gente operar 50 cozinhas, o que representa 250 restaurantes no Brasil, indo para um faturamento de em torno de 10 milhões mês.
Então, a ideia é a gente conseguir aí ofertar diferentes momentos de consumo. Então, eu posso, por exemplo, não está escrito isso, não está no nosso planejamento, mas só para dar uma ideia, eu fornecer café da manhã, ou eu fornecer, por exemplo, bolo da tarde, ou eu posso ir para uma merenda escolar, ou eu posso realmente oferecer os top dishes de delivery, por exemplo, pizza, hambúrguer, pratos feitos, saladas. E a gente começou operando salada porque salada era uma demanda dos consumidores da Livap, e a gente também sabia que ia ser uma quebra de paradigma, porque se a gente fornece comida congelada, como assim a gente está fornecendo agora prato pronto? Será que o prato vem congelado ou não? A experiência poderia ficar esquisita. Então, salada não tem como ser congelada, a gente decidiu ir para esse lado. A gente lançou como uma marca fictícia no mercado. Nesse primeiro momento, ela não chama Livap, porque a gente está testando a operação. Então, assim que a gente conseguir boas avaliações, um tempo de entrega menor de 30 minutos e uma taxa de erro de montagem de pedido ou de própria expedição que faça sentido, a gente vai virar para a marca Livap. Essa é a estratégia do grupo. E é uma startup, então assim a gente consegue escalar. Nosso negócio não é só operação de cozinha. O nosso negócio, dentro do meu time, é um time de 15 pessoas, sendo que 12 pessoas são desenvolvedores de tecnologia que trabalham na equipe. A metade da equipe está desenvolvendo a parte de front, que são os apps, os aplicativos, e a outra metade desenvolve softwares de operação de cozinha mesmo, de gestão de estoque, de gestão de pedido, para combater desperdício. Será que aconteceu? Pode recusar? Ai, que a Gabi tá pegando meu trabalho. Ai, meu Deus. Fala com o pelo da Bianca. Tá. Não, da Bianca tá... Vou falar com o seu. Tá, pode pegar. Oi. Me conectou, voltou. Isso, voltou. Até onde vocês ouviram? Até a parte que estava falando que é a equipe que monta o software, que tá montando... Isso. Então, a gente tem uma equipe bem focada nisso. A equipe de operação, hoje em dia, no restaurante, a gente está com 10 pessoas. A gente trabalha 2 turnos. Essas próprias pessoas devem operar as outras culinárias. Então, a gente tem um ganho também aí de custo importante. E a gente está testando. Então, vamos ver o que acontece, né? A expectativa é super positiva. O mercado americano vem crescendo muito nesse segmento de delivery. E, na verdade, as Cloud Kitchens, elas começaram na Índia, porque na Índia as pessoas não cozinham muito em casa, comem muito na rua, mas por ter muitas empresas de telemarketing, as pessoas não conseguiam sair da mesa de trabalho. E o delivery ficou muito famoso e com isso surgiram as Cloud Kitchens. Interessante, não sabia dessa parte, que citam, fala um pouquinho no site, mas não explica muito. Não tem bastante. Eu vou usar as dúvidas depois. Voltou. Depois eu vou tirar algumas dúvidas e vou continuar nas perguntas. Aí depois eu pergunto mais a respeito desse tópico. Mas onde fica a sede de vocês? Acho que em São Paulo mesmo, ou se vocês têm outros pontos de distribuição. A gente tem, o headquarter fica em Pinheiros. É um prédio de 7 andares, onde ficam os 400 Livapers que trabalham com a gente. Então, a grande maioria dessa equipe são desenvolvedores, são os devs, desenvolvedores de software. A primeira cozinha fica na Vila Leopoldina. A gente tem também uma fábrica bem grande em Aldeia da Serra, que é o tamanho de um campo de futebol, onde a gente tem toda a parte de congelados, onde fica toda a parte de cozinha central mesmo. Onde eu estou agora é aqui na Vila Leopoldina, é onde tem a primeira Cloud Kitchen, mas é um espaço bem grande, eu tenho 1.000 metros quadrados aqui, então eu também tenho uma cozinha central para fornecer os produtos para as outras Cloud Kitchens. A gente já fechou o contrato com mais 2 novas localizações, uma vai ser em Pinheiros e uma vai ser na Aclimação. Mas na parte de congelados, a gente já tem CDs em 12 cidades no Brasil, então a gente já vende em Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, Campinas, Rio de Janeiro, Santos, Vitória, Belo Horizonte, Bahia,
Salvador, Recife, Fortaleza e alguém que eu estou esquecendo. É em São Paulo. Sim. Então são 12, a gente chega em 36 cidades, na verdade. E essa parte, então, eles ficam só como na parte de distribuição mesmo, é tudo produzido na fábrica? É tudo produzido em aldeia, essa parte de congelados, e a gente tem só expedição nas outras localidades. Tá. Quem seria o seu público-alvo? Nosso público-alvo, a gente trabalha com 3 personas, que são os caras que a gente desenvolve os produtos. Na verdade, são 3 perfis de pessoas. Então, uma, e a mais conhecida, é o que a gente acaba mais atingindo sem fazer muito esforço, é a blogueira fitness. Então, é a galera que está realmente preocupada com o corpo, com a saúde, e usa muitas redes sociais para isso. Então, essa pessoa geralmente é mulher, ela tem 25 anos, e ela está sempre na academia, ela posta o que come, ela posta os esportes, e ela gosta bastante de ir para balada também. A outra pessoa é um cara de 35 anos, ele está no mercado financeiro, ele trabalha mais de 12 horas, ele mora sozinho, ele não tem tempo para se alimentar muito bem, e ele acaba consumindo o Livap para ganhar velocidade, porque ao mesmo tempo ele se preocupa muito com o corpo dele, porque ele trabalha meio como se o corpo dele fosse um templo para ele conseguir trabalhar mais. E a gente tem uma outra pessoa que é uma mulher de 35, 40 anos, ela é muito consciente com o meio ambiente, com o planeta, então ela gosta de se alimentar com orgânicos, ela acredita nessa cadeia de produção, onde a gente privilegia os pequenos produtores, ela acredita na saúde, trazer essa saúde para a família dela e para o corpo dela. Basicamente é isso. Então são pessoas super cosmopolitas, que usam redes sociais, que acreditam, querem ser saudável, ou precisam ser saudável, ou gostam de mostrar que são saudáveis, e que têm pouco tempo. Tá. Vocês atendem pessoas físicas ou jurídicas? No caso a gente trabalha 100% com pessoas físicas, ou seja, consumidor final. E essa decisão é uma decisão atual, porque quando a gente trabalha a gente vai direto no consumidor final, caso ele tenha algum problema com a experiência, a gente consegue resolver essa experiência. Então, uma das áreas mais importantes, fora a área de desenvolvedores dentro da Livap, é a área de CXM, que a gente chama, que é Customer Experience Marketing. Eles ficam conectados 24 horas, então qualquer tipo de problema que você tenha na entrega, ou um pedido que vem errado, ou um produto que não seja do teu agrado, eles te respondem na hora e tentam resolver teu problema na hora. Essa galera, ela trabalha... eu tenho uma equipe de 2 pessoas que estão trabalhando dentro de Cloud Kitchen. Para vocês terem uma ideia, eles trabalham com a gente uma semana, eles estagiam com a gente para entender toda a cadeia, tudo que acontece na cozinha, para conseguir entender onde está o problema e resolver de uma forma mais simples e mais rápida. E o próximo seria quais são os projetos de expansão, que eu acho que você falou um pouco sobre as Cloud Kitchens. Isso, a gente vai expandir, vamos chegar em 50 Cloud Kitchens no Brasil até 2021. Para 2020 a ideia é montar 25. A gente vai estar nas principais capitais, então provavelmente onde a gente já tem um CD, eu vou acoplar uma Cloud Kitchen. São Paulo, a gente tem planejado 10 cozinhas. E isso é o futuro, assim, de médio prazo pra gente. Sim. Agora, algumas perguntas pessoais. Então, seu nome, idade e formação? Tá bom. Meu nome é Tatiana Lana, eu tenho 40 anos, eu sou formada em turismo, sou formada em gastronomia também, e eu tenho MBA em marketing e MBA em co-hunting. As empresas que você trabalha hoje, porque eu sei que você não trabalha só com a Livap. Hoje em dia eu dou bastante palestra, então não são clientes fixos, mas muita gente me chama para dar palestra. Eu dou em torno de 3 a 6 palestras por mês. Eu tenho um restaurante, na verdade um bar-restaurante aqui em Pinheiros, chamado Beck. A gente abriu faz 1 ano e eu tô na Livap. Mas antes disso, você quer que eu te conte um pouco da experiência anterior? Pode contar um pouquinho da sua trajetória. Tá bom. Eu, durante 10 anos, fui chefe de cozinha.
eu estudei em Florianópolis. Na época tinham 2 opções de faculdade de gastronomia no Brasil, uma era em Florianópolis, outra era em São Paulo. Como eu sou do Sul, decidi estudar em Florianópolis. Eu trabalhei em alguns restaurantes no Brasil e em 2004 eu fui para Istambul, onde eu montei uma operação de restaurante brasileiro. Naquela época eu tinha uma consultoria que montava toda a operação de restaurante, então eu fiquei 1 ano em Istambul, onde a gente montou o balcão. Logo depois, em 2005 eu fui para Istambul. Em 2006 eu fui chamada para ir para a China, fiquei 2 anos na China, eu montei 5 operações lá, através dessa consultoria que era minha. Então foram vários tipos de restaurante. O primeiro restaurante era um restaurante ocidental, depois foi um restaurante francês, eu montei uma balada francesa também, montei uma casa de chá chinesa e montei toda a parte de A e B de um hotel 5 estrelas chamado Kempinski, que estava entrando na Ásia. Em 2008 eu voltei para o Brasil, entrei na Sadia na época. A Sadia, como todas as grandes indústrias brasileiras, ela tem uma área que é de B2B, que a gente chama de Food Services. Essa área eu entrei como chefe de desenvolvimento para eles, então o conceito era dar consultoria para os clientes principais, então as grandes redes de alimentação. Essa área cresceu bastante, ela virou uma área bem estratégica, porque não era só uma área de atendimento ao cliente, nesse caso B2B, né? Mas era uma área de desenvolvimento de produto, era uma área de treinamento, era uma área de relacionamento com o mercado. Então toda a parte de relacionamento com as universidades, com formadores de opinião, com órgãos, era tudo dentro da minha área. Em 2015 a Unilever me chamou para se juntar a eles, montar essa mesma área. Eu montei essa mesma área na Unilever, fiquei 5 anos, eu fiquei 7 anos na Sadia, que virou BRF, 5 anos na Unilever, e estou desde o dia 16 de setembro aqui na Livap. É recente, então. É recente. E aí depois ele pergunta quais as funções e atividades que você exerce e como é a sua rotina. Acho que das funções você já falou um pouco, né? Minha rotina é bem louca, assim. Eu trabalho bastante, porque quando você trabalha em operação já é uma coisa bem pesada em número de horas, porque você tem almoço e jantar. Eu sou a head do negócio, então eu tenho um gerente de operações, eu tenho um PMO do projeto, que é um Project Manager, é a pessoa que cuida para que tudo aconteça dentro dos tempos de desenvolvimento que a gente espera. Mas geralmente eu chego para trabalhar em torno de 8h30, 9 horas, eu saio daqui entre 8 e 7 da noite. 2 vezes por semana eu estou no restaurante, e nesse inteirinho ainda eu dou as palestras. Correria. Vamos lá, então. E como funciona a atuação da empresa atual e do profissional dentro da organização? Como assim? Você já falou um pouco, né, da atuação da empresa e as políticas com o funcionário dentro da Livap. A Livap é uma empresa que tenta sempre fazer a coisa certa do jeito certo. Isso é uma coisa que está bem na cultura. Apesar de ela ter só 3 anos e meio de vida, os funcionários aqui, a grande maioria são CLT. A gente tem benefícios de, por exemplo, de Gympass, que é um clube que você pode participar. E em qualquer academia que você quiser no Brasil, eles dão isso pra gente. A gente tem plano de saúde, a gente tem vários benefícios. Assim como uma empresa grande, ela tem os mesmos benefícios. Até porque a Livap passou por um momento, em agosto, ela teve uma inserção de capital no negócio. 2 fundos de investimento colocaram 90 milhões. E esses 90 milhões, eles conseguiram trazer profissionais com mais senioridade para o negócio, com mais experiência. A média de idade da galera da Livap é uns 25 anos, então geralmente é o primeiro emprego. A galera se fez aqui, são pessoas muito inteligentes, mas com pouca experiência de mercado. Eu já venho numa segunda leva, que são pessoas que têm experiência de mercado, e com isso eles tiveram que tornar mais atrativo o negócio, trazer maiores benefícios, porque geralmente as pessoas já vinham de empresas grandes que tinham benefícios de bônus, carros e etc. e tal. Entendi.
Trajetória você já contou um pouco. E em relação à sua trajetória, como o curso de gastronomia foi importante para a função na qual você exerce hoje e pelas quais foram significativas que você já exerceu? Tá. Gastronomia para mim assim não é só minha profissão, é meio que minha vida. Então, quando eu não tô trabalhando com comida, eu tô em restaurantes que eu gosto, eu tô cozinhando com minha filha, então sempre foi para mim a coisa que eu gosto. Eu nunca poderia, sei lá, eu brinco que eu nunca poderia vender prego que eu acho chato. Comida, qualquer coisa que eu faço com comida, eu já me divirto, eu acho que não é bem um trabalho, tem uma coisa de emoção envolvida, comida é meio sagrado. Então, a faculdade de gastronomia foi muito legal por alguns pontos. Eu acho que ela me deu uma base importante, técnica. Só que na minha época, eu não sei se isso mudou ou não, as pessoas, elas faziam faculdade de gastronomia porque elas queriam se transformar no novo Alex Atala. E o mercado não tem tantos Alex Atalas assim, então a frustração dentro da faculdade era muito grande. Dos meus colegas de faculdade, sei lá, dos 35, eu acho que devem ter uns 5 trabalhando com isso até hoje. E graças a Deus eu sou uma delas e eu consegui manter uma vida legal, uma carreira legal, porque eu consegui sair um pouco da operação e ver novos ares também. Uhum. Eu acho que uma coisa super importante para quem está na faculdade de gastronomia são 2 coisas. Uma é que a aula é muito legal, diferente das outras faculdades, são mais técnicas, assim, do ponto de vista de, sei lá, administração. Você tem um monte de planilha para aprender, um monte de cálculo para fazer. A faculdade de gastronomia já é gostosa por si só. Uhum. Porque você está na cozinha, você come, etc. e tal. Mas tem 2 pontos que eu acho que é fundamental. Um é você prestar muita atenção na gestão, porque não adianta você criar um prato incrível, maravilhoso, onde o CMV esteja estourando, onde você não saiba fazer uma gestão de portfólio, onde você não saiba para quem você está fazendo aquele prato. Então, assim, é muito legal o lado artístico, mas a realidade para sobreviver é muito diferente. Eu acho que esse é um ponto. Então, gestão é fundamental. E o outro ponto é você buscar coisas também. Eu acho que não é só a faculdade que tem que te entregar tudo pronto. Você tem que buscar, você tem que viajar, você tem que ler livros, você tem que assistir filmes, você tem que conhecer pessoas que te mostrem coisas que estão acontecendo no mercado. Porque é muito importante estar ligado em tendências. Então, assim, eu acho que a faculdade é uma base, mas ela não pode ser responsável por 100% do teu conhecimento ou do teu destino. Eu acho que cada um tem que ser super protagonista nisso. E eu acho que, sei lá, 30% é a faculdade que vai te entregar, o resto é você realmente buscando isso e buscando em outras fontes, que pode ser se especializar no MBA que te mostre gestão ou viajar realmente para conhecer outros lugares, outras pessoas, técnicas diferentes, formas diferentes de fazer o mesmo negócio. Nossa, interessante. Quais foram os desafios profissionais encontrados ao longo da trajetória? Vários. Eu acho que o primeiro é você conseguir sair daquela parte, porque a faculdade de gastronomia é extremamente cara no Brasil e o salário inicial é ridiculamente baixo. Então, você conseguir... Eu acho que o primeiro desafio é você conseguir um emprego que te valorize a ponto de te pagar o que você gasta mensalmente na faculdade. Se você passou dessa fase, se você teve resiliência para continuar depois disso, depois de ter que lavar prato, ser humilhado na cozinha, ser tratado mal por um chefe que ainda é muito antigo no conceito de trato com funcionário, você entra num outro espectro, que é você conseguir ganhar notoriedade e respeito dentro de um mundo que talvez não seja o mundo da cozinha. Por exemplo, no meu caso, foi o mundo corporativo. Quando eu entrei no mundo corporativo, que era o mundo da indústria, muita gente achava que eu estava lá para fazer coffee break. E eu não queria fazer coffee break, não era paga para aquilo, era paga para criar uma estratégia de como que a gente podia chegar no número maior de redes, de clientes, que oferecesse uma oferta mais interessante para o mercado como um todo. Então, eu acho que tem esse preconceito, assim, eu acho que primeiro é você conseguir pagar suas contas, o segundo desafio é você conseguir ser respeitada, e o terceiro desafio eu acho que é um desafio para todo profissional. Hoje em dia as coisas acontecem muito rápido, a tecnologia é uma realidade e ela faz com que, se você não estiver ligado no que está acontecendo, você fica obsoleto.
Então, com tudo isso que está acontecendo no mundo agora, com inteligência artificial, com o software, os sistemas, cara, você tem que pensar muito para você não ser substituído por uma máquina. E todo o gesto, todo o movimento repetitivo vai ser substituído no médio e longo prazo. Então, acho que esse é o principal desafio, mas é um desafio não só para quem está na cozinha, para quem está no food service, para quem está no mercado de restauração, mas também é um desafio para qualquer profissional. Então, como você enxerga a importância do seu papel, tanto dentro da empresa, como para esse momento? Eu acho que tem 2 papéis assim, que é importante. Dentro da empresa, eu acho que é a minha grande fortaleza é que eu sei operar restaurante. E tenho bastante experiência nisso, então para eles é muito uma troca, porque eles entendem de tecnologia e eu entendo de restaurante. É uma coisa bem diferente. Então eu estou aqui para também aprender com eles essa parte de tecnologia, que não é o meu DNA, e eles estão para aprender comigo a questão do alimento. E eu acho que com o mundo, com o mercado como um todo, assim, é uma coisa que durante algum tempo eu dei até palestras em faculdades falando sobre isso, que as pessoas que estão se formando hoje em gastronomia, elas têm que entender que, tem milhões de empregos no mercado. Para vocês terem uma noção, aqui na Livap a gente está com 7 vagas de chefe aberta, chefe de criação, e a gente não consegue preencher essas vagas porque as pessoas não sabem que essas vagas existem, porque infelizmente as pessoas entendem que as únicas oportunidades de trabalhar em restaurante de trabalhar no mercado é trabalhar em restaurante. Só que tem muitas vagas abertas no mercado. Então, eu acho que eu tenho um papel também em contar um pouco esse outro lado da gastronomia, que é falar, cara, não, calma, não é só restaurante, tem milhões de coisas que você pode fazer, e é um profissional cada vez mais procurado e que é muito difícil de encontrar, muito difícil mesmo. E difícil porque o mercado precisa de chefes que não sejam 100% artistas. O mercado precisa de gestores de gastronomia. Eu acho que esse é o grande recado, sabe? E é esse o profissional que falta, e esse profissional é bem remunerado, ele tem visibilidade, ele tem reconhecimento. E isso que as pessoas precisam entender um pouco também, sabe? Isso que você falou é, inclusive, o propósito dessas entrevistas que a gente está fazendo, é mostrar os lados sem ser só o restaurante, de atuação no mercado. Eu acho que assim, um ponto fundamental, que é bem ridículo falar, mas é que a grande maioria das pessoas não tem, cara, LinkedIn. Todo mundo tem que ter um LinkedIn, porque é ali que estão as vagas, e é ali que as pessoas procuram chefes. Se você não tem um LinkedIn bem feito, é muito mais difícil para você encontrar, sabe? E é engraçado porque eu contrato chefes, eu contratei durante muito tempo chefes corporativos, e era uma dificuldade imensa. Eu entrevistava 100 pessoas para conseguir colocar uma pessoa na posição. Principalmente porque eu tinha esse problema dos chefes serem muito artistas e não serem gestores, e eu precisava de gestores também. E daí eu ligava para as faculdades e falava, putz, você consegue botar aí um aviso na faculdade, porque essa galera não tá no LinkedIn? E eles falavam, não posso colocar. Eu falava, como não? Me ajuda, eu preciso, quero colocar. E foi muito legal que essa mentalidade mudou já faz alguns anos, e eu comecei a falar com alguns coordenadores de curso, e eles estavam me falando que hoje em dia a meta deles não é mais colocar alunos na faculdade de gastronomia, e sim é fazer com que esses alunos saiam empregados da faculdade. Eu acho que esse é o grande diferencial de uma faculdade, e essa mentalidade já mudou bastante da minha época. Sim, com certeza. E quais as dicas que você pode dar para um profissional que pretende atuar nesse mesmo segmento que você? Tem a LinkedIn. Sim. O segundo gastronomia é apaixonante, mas tem que saber gerenciar. Sim. Então tem que entender um pouco de gestão de pessoas, tem que entender de marketing, tem que entender de precificação, tem que entender tem que ter uma visão sistêmica do negócio. Outro ponto que eu acho fundamental é networking. Quanto mais gente você conhecer, mais ambientes de feiras e eventos você frequentar e mais cartões você trocar, é mais importante. Eu acho que esses 3 pontos, se você tiver um LinkedIn onde as pessoas te achem, você tenha uma visão sistêmica, uma visão de negócio, e você circular, eu acho que já tá bom demais para começar. Sim. Acho que é isso. Aí agora as partes que a gente precisava já tem, agora só algumas dúvidas para você, por fora mesmo.